Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu publiquei nas minhas redes sociais a receita do molho pesto, que é um molho que eu gosto muito de fazer, não só para utilizar como molho para as massas, mas no meu caso principalmente para utilizar como um substituto da manteiga, da margarina, para passar no pão ou como a gente usa bastante aqui para passar na crepioca. E algumas pessoas me questionaram sobre os benefícios de utilizar o molho pesto em relação às outras opções aí de algo para passar no pão, na crepioca, né, para utilizar aí como um substituto de um patê. Então eu resolvi gravar esse vídeo para fazer essa explicação. Então vamos lá. Primeiro, vamos tentar comparar algo que tem uma composição, vamos dizer assim, um pouco mais semelhante, que é algo feito com lipídio, com gordura, né? Então vamos lá, entre o pesto, a manteiga e a margarina. A principal diferença entre eles é a composição exatamente dessa gordura que é a base desses cremes, desses alimentos, vamos dizer assim, tá? Então a manteiga, ele é feito, a base, ela é rica, na verdade, em gordura saturada, porque ela é feita a partir do leite, né? Que é um alimento de origem animal. Né? Então, geralmente, leite de vaca, a gente faz a manteiga, então ele é fonte de gordura saturada. O que é gordura saturada? A gordura saturada é um tipo de gordura que ele não tem insaturações na sua cadeia do lipídio, tá? Então a quebra dela às vezes é um pouco mais difícil para o organismo, ao mesmo tempo ela também não sofre tanto risco de ser oxidada, porque não tem essas duplas ligações que são as insaturações, tá? Então ele é um ácido graxo saturado, tá ok? Ao mesmo tempo, como sendo uma fonte de alimento de origem animal, entre essas três opções é a que tem colesterol, tá? Vamos lá, vamos por partes. Margarina. A margarina ela é feita, né? A margarina sem mistura com manteiga, porque no mercado a gente tem que prestar atenção, que algumas vezes estão 50% manteiga, 50% margarina. A margarina ela é um produto feito a partir de óleo vegetal, certo? Como ela é feito por óleos, principalmente de soja, de milho, girassol, ele possui em grande quantidade de ácidos graxos que são poliinsaturados, tá? Então, o que isso significa? Que nessa cadeia de gordura tem duas ou mais, né, insaturações, que são duplas ligações nessa cadeia do ácido graxo. Isso facilita a digestão, isso também faz com que esse ácido graxo que ele fique um pouco mais suscetível à oxidação. Isso é uma coisa ruim, é uma interferência nessas duplas ligações que acontece principalmente pelo excesso de radicais livres, tá? Que já é outra conversa aqui para a gente não se delongar. Então, ele é fonte desse ácido graxo, que é um ácido graxo bom. No entanto, uma coisa muito importante nessa diferença de gordura é que quando a gente observa a temperatura ambiente, uma banha de porco, por exemplo, ela é geralmente sólida ou semissólida. E um óleo de soja, ele é líquido. Essa é a característica de gordura saturada na temperatura ambiente e a gordura insaturada, ok? Então, para a margarina ficar naquela consistência cremosa, a indústria precisa modificar um pouquinho essa gordura. E é quando ela altera a ligação do hidrogênio nessas insaturações e com isso ela produz a gordura trans. Então, provavelmente vocês já ouviram falar que a margarina é fonte de gordura trans, que a gordura trans não é boa e um monte de coisas que vem por aí. Existem vários estudos mostrando que a gordura trans pode ser bastante maléfica, né, na causa de algumas doenças cardiovasculares, aumento de colesterol, dislipidemias e tudo mais, tá? Vamos por partes. Daí nós vamos falar então da manteiga. A manteiga, que é feita de uma gordura natural, vindo a partir do leite de animais, ela também tem gordura trans. Só que a gordura trans da manteiga é uma gordura transnatural, ela não foi modificada. Então também existem estudos mostrando que a gordura trans criada na indústria para a produção dessa forma gelatinosa da gordura insaturada ou poliinsaturada, ela é mais maléfica do que essa gordura trans natural, ok? Então, lembrando, margarina e manteiga têm praticamente a mesma quantidade de gordura trans, tá? Depende, claro, né, como ele foi feito, mas é muito similar se vocês buscarem em tabelas de composição dos alimentos.
Perfeito. E o pesto, né, que é feito então com folhas de manjericão, eu uso amendoim, pode usar castanha e bastante óleo de oliva. O óleo de oliva, ele é fonte de uma gordura chamada de monoinsaturada. Então ela também tem insaturação, assim como os óleos utilizados para fazer margarina, só que tem uma insaturação, tá? Então ela tem, só que não tem tantas insaturações como os outros. É uma gordura também saudável, tá ok? No entanto, a gente mistura várias ervas, né? Então manjericão, a gente coloca alho naquele molho e tudo mais. Então ele tem outros componentes que fazem com que fique cremoso. Então esse óleo ele não passa nenhum processo, esse óleo de oliva, para ficar cremoso como a margarina. Tá? Então, o primeiro benefício do pesto em relação à manteiga ou à margarina é que ele é uma fonte de uma gordura que não sofreu nenhuma modificação e que não tem gordura trans. A quantidade de gordura trans do pesto é irrisória, tá? Então, é principalmente a gordura trans a gente vai encontrar na margarina e na manteiga, tá? Além disso, nem pesto nem margarina contém colesterol, porque são feitos com gorduras vegetais, então só a manteiga teria o colesterol, ok? No entanto, a manteiga, como é feita a partir do leite, ela também tem uma quantidade maior do que os outros de vitamina A. No entanto, mesmo sendo feito do leite, como ele utiliza principalmente a gordura, o pesto ele tem mais cálcio. Só que a gente tem que lembrar que é um cálcio vindo de origem vegetal, que ele não tem aquela biodisponibilidade tão favorável quanto um cálcio de origem animal, ok? Mas também é absorvido, também é aproveitado. Só estou colocando os prós e contras aqui, ok? Ao mesmo tempo, comparando os três, o pesto é o que tem a maior quantidade de vitamina E, justamente pelo óleo que é utilizado. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? A margarina, realmente, eu não recomendo o consumo, tá? Porque existem estudos que nos chamam um alerta. Esses estudos ainda não são conclusivos, né? Existem muitas coisas acontecendo, muitas pesquisas sendo feitas. Então, nos acende um alerta. Se você gosta de passar uma gordurinha no pão ou gosta de utilizar para preparar um alimento, a manteiga é mais indicada. Mas o pesto ele vem com uma ótima alternativa, sem colesterol, sem nada de gordura trans, que você pode utilizar como um substituto, tá? Agora, aquelas questões que eu falei para vocês do cálcio, da vitamina A, da vitamina E. Gente, a quantidade que a gente deve utilizar de pesto ou de manteiga ou de margarina que seja, é pequena. É uma quantidade pequena para dar um saborzinho na comida, para refogar um tempero, né, no caso da manteiga. Então, a gente não vai utilizar em quantidade que faça diferença para minha necessidade de cálcio, para minha necessidade de vitamina A ou de vitamina E. Então, eu não posso trabalhar com isso pensando, isso aqui no meu plano alimentar, no meu dia alimentar, ele vai atingir minha necessidade de cálcio. Eu vou buscar cálcio com fontes alimentares que não tenham tanta gordura. Tá? Então, a minha recomendação como nutricionista é que vocês utilizem o peso como algo substituto para variar o sabor, para dar aquele gostinho a mais, aquele prazer de se alimentar, para que a gente possa combinar alimentos e sentir diferentes sabores, diferentes texturas, sem estar sempre na mesma monotonia, na mesma dieta de sempre. A gente consegue fazer essa variação e tornar o dia alimentar, o momento da refeição muito mais agradável, tá ok? Para quem gosta de manteiga, você pode continuar utilizando, mas sempre lembrando de não utilizar muito, né? Todo tipo de gordura, mesmo que seja o óleo de coco, a gente tem que utilizar com moderação, tá? É uma quantidade pequena para fazer um refogado. E existem hoje várias formas de preparar os alimentos sem usar praticamente nada de gordura, porque os alimentos já têm, né? Quando eu coloco um amendoim no pesto, eu preciso colocar o azeite de oliva para formar um molho, senão ele não vai triturar e fazer aquela pasta. Mas quando eu coloco amendoim, eu já estou colocando gordura, tá? Quando eu preparo uma carne, a carne já tem gordura própria dela, né? Um ovo que seja, né? Algo que vai leite, então já tem gordura. Não vai faltar gordura no seu dia a dia, pode ter certeza. Mas se você gosta de adicionar um pouquinho para dar aquele sabor a mais, pode adicionar, mas sempre com moderação, sem exageros. Então a minha orientação, a minha dica é essa: o pesto ele é uma alternativa, mais algo para enriquecer a sua alimentação, mas de qualquer forma ele deve ser usado com moderação, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.
she's waiting.